Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio Lucas, professor de inglês, espanhol, música e jogador de RPG há mais de 21 anos. E essa é a Deep Web do RPG. São deixa eu ver aqui que horas são, 1h24 da manhã. E estamos aqui firmes e fortes. Na verdade, esse é o horário que a maioria dos vídeos do nosso canal foram gravados. E como vocês podem ver aqui no título, hoje o tema é como salvar a sua série favorita utilizando a Deep Web do RPG, que é o RPG solo. Bom, galera, o que me motivou a fazer esse vídeo foi o final do Game of Thrones, que está sendo muito criticado, muita gente não gostou. Eu não tenho como opinar, porque na verdade eu só assisti o primeiro episódio de Game of Thrones, primeiro episódio da primeira temporada, não vi mais nada além disso. Eu li os livros, eu gosto muito dos livros, mas eu não posso opinar na série. Mas como isso é uma coisa que eu faço há muito tempo, e eu chamo isso de a técnica do spin-off. Então, galera, quando isso acontece, é muito comum a gente acompanhar uma série e o final dificilmente vai agradar todo mundo, porque cada um espera uma coisa e muitas vezes não agrada ninguém. Isso está acontecendo agora com Game of Thrones, mas aconteceu com Lost, aconteceu com o Arquivo X. Eu gostei tanto do final do Arquivo X quanto do final do Lost, mas eu sei que a maioria não gostou. Só que nesse caso, galera, a gente tem duas opções, ou três ou quatro, mas a gente tem algumas opções. Ou pode ficar reclamando, indignado, se sentir traído, ou você pode utilizar a sua imaginação, sua criatividade e o RPG para, em vez de ficar reclamando, xingando, você vai lá e faz o que você gostaria de ter visto. Eu acho isso muito mais saudável, muito mais bacana. E para isso eu criei essa técnica do spin-off. O legal de você falar de um assunto que não é muito divulgado como RPG solo é que você pode criar termos que, se fossem assuntos muito mais difundidos, ia ser bem mais difícil. Então eu chamei isso de técnica do spin-off. Basicamente fazendo um resumão, mas daqui a pouco eu vou explicar um passo a passo. Você pega essa tua série, a história da tua série, os personagens e tudo mais, e você cria ou histórias paralelas, ou você refaz a história a partir de um certo ponto e você vai criando e direcionando a história para onde você gostaria que ela tivesse caminhado. Então é bem bacana. Spin-off é um termo que é usado para quando você tem uma série. Eu sei que é usado para outras mídias também, viu, gente? Mas eu estou falando especificamente de série. Né? E você pega elementos dessa série e você cria uma série paralela ou capítulos paralelos para abranger esse universo. Exemplos famosos de spin-off. O seriado Friends, depois que acabou, teve uma série só sobre o Joey, que era um dos personagens. O Arquivo X teve uma série que saiu dela, que era dos personagens pistoleiros solitários, que eram NPCs, né? Se fosse uma campanha lá do Arquivo X. E eu sei que tem outros, mas agora fugiu. O que mais imediato para mim é isso. E essa ideia surgiu, na verdade, na época do Lost. Não só por causa do final do Lost, mas eu não sei se vocês acompanharam, mas o seriado Lost, paralelo ao que estava acontecendo no seriado, saiu uma série de livros no universo de Lost, explorando outros personagens, porque caiu aquele monte de gente do avião na ilha, além dos personagens principais, e volta e meia mostrava eles lá, né, acampando, passando no fundo, e alguns desses livros exploravam esses outros personagens que não eram abordados na série. Eu achei isso bacana, isso lá em 2009, sei lá quando foi isso. Não foi 2000, foi por aí. E 10, 2011. E eu falei, cara, é isso aí, que bacana. E logo assim que eu descobri o RPG solo, eu já comecei a fazer isso. Então eu fiz muito spin-off de Arquivo X, muito spin-off de Supernatural, que eu gosto bastante. Eu criei toda uma série baseada nas aventuras do pai Winchester. Lost, por exemplo, eu fiz isso para explicar vários elementos da trama que não foram explicados. Por exemplo, eu estou muito satisfeito com o que eu fiz, porque eu sei como é que o urso polar foi parar numa ilha tropical.
eu sei porque que aquela estátua gigantesca de 4 dedos estava lá, eu sei porque que a mãe do Jacob e do Homem de Preto tinha aqueles poderes que foi passado, da onde que veio e tudo mais. Tudo isso eu respondi com o RPG solo. E pra mim é o suficiente. Então vamos analisar essa técnica. O que você vai fazer nessa técnica? Ela é muito parecida, na verdade é a mesma coisa que aquela técnica do side play que eu expliquei no vídeo anterior, que é quando você tem a sua campanha, aí você pega elementos dessa sua campanha, que pode ser um local, um personagem, um evento, e você cria uma história paralela explicando esse elemento. É a mesma coisa, gente, essa técnica do spin-off. Só que em vez de você trabalhar com a sua campanha, com o seu mundo, você pega o universo de uma série. Então, por exemplo, na Guerra dos Tronos, né, no Game of Thrones, você pode pegar até onde você gostou da série, vamos falar, até a 4ª temporada. E aí você monta aqueles personagens, aquele cenário, e você continua uma aventura de RPG solo a partir daquele ponto, e a série vai se encaminhando, né, essa história vai se encaminhando para onde você acha que ela deveria ter ido. Isso é muito, muito bacana, é um exercício criativo muito legal. E eu acho que é uma solução bacana, porque não tem o que fazer, galera. Fica todo mundo reclamando, fazendo baixo assinado, mas isso é questão de produtores, isso movimenta milhões e milhões e bilhões de dólares. Então, galera, essa é uma indústria que eles são interessados em dinheiro e tudo mais. Né? Se você pode usar a sua criatividade para sair desse inconformismo, dessa coisa de reclamação, para criar algo, nem que seja para você mesmo, eu acho isso muito válido, e o RPG solo vem bem para isso mesmo. Então vamos lá. Primeiro você tem que escolher a série que você gostaria. Não necessariamente mudar o final. Você pode ficar super contente com o final. Mas pega elementos dessa série. Ah, é aquele personagem que apareceu no episódio X. Eu vou fazer uma série de aventuras só contando a história dele ou o que aconteceu depois que ele apareceu no seriado. Por exemplo, uma coisa que eu faço, que eu fiz bastante, que eu comecei a ler os roteiros originais de Arquivo X. E para treinar as técnicas de RPG solo que eu estava aprendendo na época, foi logo assim que eu conheci o Miso, logo assim que eu conheci o Mythic. Para cada episódio que eu lia o roteiro original, eu pegava um personagem bem secundário que apareceu numa cena, duas, e eu criava uma história em volta desse personagem. Muitas vezes era uma cena só, ou duas. E isso enriqueceu tanto a minha experiência com o Arquivo X, que, no caso que eu estava lendo os roteiros originais de Arquivo X, que eu tenho uma ligação tão grande com esse seriado, em partes por causa disso. E hoje em dia é bem difícil, quando eu penso, eu fiz isso há 4 anos atrás, quase 5 anos atrás, é muito difícil até eu separar o que estava nos roteiros daquilo que eu criei. Está tudo tão junto, e foi tudo tão intenso para mim, que acabou meio que mesclando. Então vamos pegar o exemplo de Game of Thrones. Tá? Até onde você gostou do Game of Thrones? Até a 2ª temporada, até a 4ª temporada, até a 5ª temporada? Então, transforma isso num checkpoint. Né? Um ponto onde você vai continuar a sua história pessoal a partir daquilo. É como se criasse uma realidade paralela, né? Uma realidade alternativa, onde a história tomou um outro rumo. E faz isso, pode ser em uma cena só, você pode fazer um final todo em uma aventura de 15 minutos só para explicar algumas coisas, muda o final e vê se ele fica satisfatório. Né? Eu acho que é um exercício que vale a pena ser feito para treinar técnicas de RPG solo, ou até mesmo para encontrar respostas que você gostaria, que você sabe que elas não vão vir. Tem muita gente que está esperando as respostas do Lost desde a época que acabou, e provavelmente nunca vai vir essas respostas. Então, é uma forma de você encontrá-las dentro da sua própria cabeça. O que eu recomendo para a técnica do spin-off? Primeiramente, que você desenvolva personagens secundários. Quanto mais, só que assim, tenta fazer isso de forma a não esbarrar na trama original. Por exemplo, pode mudar, tipo, mas eu falo na personalidade dos personagens principais e tudo mais.
quanto mais secundário for o personagem, mais opções você vai ter, mais liberdade vai caminhar a sua história. Então, eu sugiro pegar aquele personagem que apareceu ali naquela cena do episódio tal e desenvolve algo em volta disso. Mas nada impede que você pegue um personagem secundário regular, que está sempre aparecendo aí. Por exemplo, o que eu fiz com o Supernatural, né? Eu peguei o pai dos irmãos Winchester e eu criei uma série de aventuras só focando no pai Winchester. Então, muita coisa que é citado na série ou no diário do Winchester, eu falei, pô, por que ele escreveu isso? Por que ele deixou isso anotado? E eu criava uma história só para explicar isso. Outra coisa que eu recomendo muito, depois dos personagens, é criar uma história ou uma série de histórias em volta de um lugar. Isso, por exemplo, é o que o pessoal do Doctor Who fez com aquela série First Class. Não é First Class ou é só Class? Acho que é só Class. Que pegou a história lá onde na primeira temporada a neta do Doctor Who, a Susan, tinha estudado e criou uma série de aventuras, eu não sei quantas temporadas teve, em volta daquele lugar, daquela escola. E é muito bacana isso, muito sensacional. E não precisa anotar nada, vai fazendo do jeito que você faria uma aventura normal. E você vai se divertir muito, porque você começa a prestar atenção em elementos da trama original, seja o livro, a série, que você não tinha prestado atenção. E isso aumenta muito a experiência da série em si. Por exemplo, eu depois que eu fiz as minhas campanhas de Lost, tentando explicar vários elementos, eu passei a gostar muito mais do final, como foi, do que eu gostei logo assim que eu assisti. Só escutei um barulho aqui, tá bem de noite, né? A gente fica meio assustado. É um pouco do que eu fiz naquele gameplay transcrito de Senhor dos Anéis que eu coloquei no blog. Eu peguei uma história do Condado bem antes da história do Bilbo e eu criei toda uma história pegando elementos paralelos que eram citados nos livros mesmo do Tolkien e criei uma história que caminhou totalmente paralelo e que sempre que eu podia eu linkava com a trama original. E gostei muito de fazer isso, eu estou fazendo isso atualmente com o Harry Potter. Eu criei vários personagens, porque quando você assiste os livros, os filmes do Harry Potter, sempre mostra aquele monte de aluno atrás, lá, enquanto o Rony, a Hermione e o Harry estão conversando, aquele monte de aluno passando. E eu pensei, cara, esses alunos não estão só passando, eles estão estudando lá, eles têm aventuras como tiveram o Rony, eles têm ideias, vontades próprias. E eu comecei a criar esses personagens e as histórias que eles tiveram lá em Hogwarts. E isso fez eu gostar ainda mais, por exemplo, nesse caso de Harry Potter, aquela aventura de lá e de volta outra vez fez eu gostar ainda mais de Senhor dos Anéis. E eu tenho certeza que se você fizer isso com Guerra dos Tronos, você vai gostar ainda mais não do final, você cria um outro final, né? Mas aumenta muito a experiência da série em si. Se você quiser saber um pouco mais sobre como proceder, vai no meu vídeo sobre side play, porque na verdade o spin-off é um side play a partir de uma história que não é sua. E lá tem mais algumas técnicas também que você pode usar para isso. É um excelente exercício de escrita, porque eu não sei se vocês acompanham, mas eu sempre fui muito seguidor de fanfiction. Eu gosto muito, eu acho que é um excelente treino para quem gosta de escrever. É lógico que você não vai ficar a vida inteira escrevendo fanfiction, mas eu acho que ajuda muito você pegar um universo que já está criado e desenvolver a sua leitura, a sua escrita dentro desse universo com alguns contos e tudo mais. Então é uma excelente ferramenta para quem quer começar a escrever fanfiction. Tem comunidades gigantescas de escritores de fanfiction na internet. Eu sigo algumas, eu escrevo, por exemplo, eu já escrevi muita fanfiction de Doctor Who, já escrevi vários casos de Arquivo X. Essas minhas aventuras de Lost eu nunca escrevi, mas tenho planos. E, inclusive um crossover de Doctor Who com Lost,
que eu fiz da aventura e foi muito bacana, que eu quero realmente transformar num conto. Então é isso, galera. Espero que isso tenha dado alguma iluminação, alguma pista. E se você usar essa técnica do spin-off com alguma série, mas eu imagino que alguém tem esperança de que alguém faça isso com Guerra dos Tronos, aí lance um desafio, tá bom? Crie o seu final da última temporada de Guerra dos Tronos e conta aqui pra gente como é que foi esse final e por que ele foi tão satisfatório pra você, tá bom? Então é isso, galera. Um abraço, a gente se vê por aí.